Graça e paz, irmãos. Estamos aqui no templo, a Igreja Metodista, para juntos podermos celebrar o nosso culto de quarta-feira, nosso culto de meio de semana, e que esse verdadeiramente seja um momento, um tempo especial, né? Onde a gente tem assentado muitas vezes tanto tempo na frente de uma TV, na internet, que a gente possa sentar nesse momento, mas para ouvir a palavra de Deus, para compartilhar aquilo que Deus tem para nós nessa noite, amém, querido? Que Deus possa falar poderosamente a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Creio que você esteja reunido aí com a sua família, né? É tempo de buscar o Senhor. Mas eu queria compartilhar um texto que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, a partir do versículo 54, do versículo 54 ao 61, que nos diz: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que lhe prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que tenhas minhas palavras com que suplique perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu povo e ao seu povo de Israel, segundo a cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazei. Amém? Glória a Deus. Estamos diante da grandeza, da bondade, da infinita palavra do Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Deus, estamos aqui na tua casa, pela oportunidade de nos ligarmos ao Senhor através da ministração online, mas que teu Santo Espírito, Pai, venha falar conosco, venha revelar a tua palavra às nossas vidas, ó Deus, e que verdadeiramente nós saímos nessa noite aqui, Deus, tocados pela tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu dei o título a essa palavra: basta crer nas promessas do Senhor, porque tudo está preparado. Nós sabemos que o ser humano, ele é um ser espiritual, e as turbulências da vida muitas vezes os levam para longe de Deus. E aqui nesse texto, no capítulo 8 inteiro, no primeiro livro de Reis, nós vemos que primeiro Salomão, ele traz para o templo a arca, e depois Salomão fala ao povo, depois Salomão ora a Deus. E aqui nesse texto que nós compartilhamos a partir do versículo 54, nós vemos que Salomão abençoa ao povo, né? Então, por isso, nós precisamos aplicar os princípios bíblicos em nossas vidas, para que as promessas do Senhor venham se concretizar. Salomão ora a Deus por vários motivos aqui nesse texto, né? Ele fala assim no versículo 57: o Senhor nosso Deus seja conosco, né? Então a oração de Salomão aqui é para o povo desejar andar com o Senhor,
Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que você possa nascer no seu coração esse desejo, meu irmão, minha irmã, de andar com o Senhor, de ter uma vida com Deus, de andar nos seus caminhos. No versículo 58 ele deixa claro a oração de Salomão para o povo desejar e andar com o Senhor. Vamos ler o versículo 58. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Olha só. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que Salomão ora pela confirmação da palavra de Deus e para cumprimento das suas promessas. Nós vemos aqui muito claro que o não conhecer, ou conhecer somente a palavra de Deus, mas não conhecer principalmente qual é a vontade de Deus. Então que a gente possa verdadeiramente, assim como Salomão deixou esse texto aqui para nós, para que nós venhamos pedir a Deus do nosso coração, no meio das turbulências da vida, possa desejar em andar com o Senhor, que o nosso coração possa ser firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Então, primeiro nós vemos que ele ora pela confirmação da sua palavra e pelos cumprimentos das suas promessas, que as promessas de Deus venham a se cumprir nas nossas vidas, mas para isso precisa ser diante de um coração firmado no Evangelho. Em segundo lugar, nós vemos que ele ora pela presença protetora e ajuda do Senhor. Pela presença protetora e ajuda do Senhor. O versículo 57 ele diz assim: o Senhor nosso Deus seja conosco. A primeira parte do versículo: o Senhor nosso Deus seja conosco. Então a presença do Senhor na nossa vida, ela nos traz descanso, meus irmãos. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Êxodo 33, 14, eu vou contigo e te darei descanso, diz o Senhor. Eu irei contigo e te darei descanso. Portanto, é tempo de sossegar o nosso coração, descansar verdadeiramente em Deus. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu aliviarei, diz o Senhor Jesus. E depois nós vemos também, nós precisamos entender que o Senhor revela a sua palavra no coração que anda com Deus, no coração que deseja viver uma vida com Deus, né? Então ele ora pela manifestação da graça divina em seu coração, para guardar a palavra e amar os seus justos caminhos. Está aí no versículo 58. A fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Olha só, eu posso orar a Deus nessa noite para que a manifestação da graça divina possa brotar no seu coração, para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida. E depois nós vemos também que Salomão ora para que Deus atendesse às orações de todos os dias e suprisse as necessidades diárias. Daí o versículo 59. Vamos ler o versículo 59. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite. Olha só. Então a presença do Senhor na nossa vida, além de trazer descanso, assim como Salomão orou, ele também, eu vejo assim que a presença do Senhor na nossa vida significa providência. Aí no versículo: de dia e de noite o Senhor estará provendo as nossas necessidades. De dia e de noite. Eu queria que você aí
você repetisse isso comigo. De dia e de noite, o Senhor estará provendo as minhas necessidades. Provendo o quê? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a provisão espiritual, trazendo essa palavra para o seu coração, trazendo provisão financeira, sucede ao teu coração. Ele diz que as aves dos céus não plantam, não encolhem cereiro, mas não lhe falta alimento, não vai faltar para a tua vida, em nome de Jesus, de dia e de noite, né? João 14, 27, ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27, não se atemorize, isso vai passar, meus irmãos, vai passar em nome de Jesus. As notícias boas estão prestes a chegar, não se atemorize. E nós vemos que também Salomão ora por um coração totalmente dedicado a Deus e dedicado à sua palavra e dedicado à sua vontade. Um coração totalmente dedicado a Deus e dedicado à sua vontade. Está aí no versículo 61. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então a presença do Senhor na nossa vida, além de trazer descanso, além de trazer providência, ela traz salvação. Mateus 28, 20, o próprio Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco. Não se atemorize, o Senhor está com você. Creia nisso, né? O próprio Jesus fala aquele texto muito conhecido de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então que a gente possa verdadeiramente viver os princípios da palavra de Deus nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, estamos passando. Nós sabemos que Deus, ele tem um sonho, e o sonho de Deus se encontra lá na segunda carta de Timóteo 2,4, que ele diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é que só há um caminho para chegar a Deus. A verdade é que Jesus é o único Senhor e Salvador. Jesus é o único mediador entre a humanidade e Deus. Então nós precisamos aqui, como essa oração, esse clamor, no momento que Salomão abençoou o povo, eu quero frisar muito nesse versículo 58, que ele diz: o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. Versículo 58 agora: a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos. Então aqui nesse texto nós vemos Salomão na sua oração preocupado para que o povo viesse a aprender a andar com Deus e guardar a palavra de Deus. Então andar e guardar, né? Se nós queremos ou desejamos ser bem-sucedidos, nós precisamos andar em seus caminhos e guardar a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Então, se eu ando e guardo, certamente terei a presença do Senhor na minha vida. Se você andar e guardar, você terá a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então a fórmula de Deus é fácil. A fórmula de Deus é fácil. Veja comigo, olha a equação aqui: andar mais guardar. Vou repetir para você repetir comigo: andar mais guardar.
igual a resposta está lá no versículo 61. Andar mais guardar, igual ao versículo 61. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus. Olha só. Andar mais guardar, igual perfeito coração para com o Senhor nosso Deus. Para quê? Por que eu preciso guardar? Por que eu preciso andar? A resposta está no versículo 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Amém? Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Então, amados, nós precisamos nesses dias buscar entendimento na palavra do Senhor, buscar maturidade, discernimento na palavra do Senhor. Nós devemos ter desejo, ansiar pela palavra. Nós devemos procurar compreender a palavra. Nós devemos aceitar o que a palavra diz. E também devemos guardar a palavra no nosso coração, como o salmista fala: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mas acima de tudo, nós precisamos obedecer o que a palavra nos diz. Por quê? Porque os valores da palavra de Deus, eles não são negociáveis. A gente vê muitas barganhas, as pessoas querendo negociar com Deus. O ser humano, ele precisa aprender uma coisa: a cuidar do seu coração. Salomão ora aqui com toda clareza: Senhor, que esse povo aprenda a andar, que esse povo aprenda a valorizar a tua palavra, que esse povo aprenda a viver os princípios da tua palavra. Por quê? Porque a gente precisa tomar cuidado com a trilogia do ser humano: fama, dinheiro e poder. A fama nada mais é do que vaidade. Dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O poder, para alguns, termina em orgulho, em soberba e em desgraça. Então nós precisamos deixar de ver as coisas como natural e começar a enxergar de uma maneira sobrenatural. O profeta Oséias diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se faltar o conhecimento da Escritura, não tem verdades. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, semeando, buscando levar uma palavra ao seu coração. Nós estamos em um processo, sim. Olha, eu sou salvo e continuo em um processo de salvação, mas eu agora sou santo, porém lutando contra o pecado. Esse é o nosso processo. Então nós precisamos aprender para compartilhar as nossas experiências, aprender da palavra, viver os princípios da palavra, para que sejamos bênção na vida de outros. Favor divino, bênção significa favor divino, meio de felicidade. Quanto mais nós somos instrumento de Deus, mais seremos abençoados. Então eu quero dizer assim: se tu uma bênção, aprenda a cooperar, tenha compromisso com a obra do Reino de Deus, leia a palavra, senão se perderá. Olha o que Salomão está fazendo aqui. Salomão abençoa o povo. Em cima do versículo 22, que Salomão ora a Deus. Então a gente, muitas vezes andando aí, as pessoas andando de forma equivocada. Então os valores da palavra de Deus jamais serão negociáveis. E é a obediência da palavra de Deus que vai nos levar a prosperar nessa vida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, meus irmãos. Não há outra. O poder do Evangelho
É o poder de Deus que transforma, que traz libertação ao homem. O Espírito Santo deseja fazer de cada um de nós um instrumento do Senhor. Você foi chamado para ser um instrumento do Senhor no meio desse caos. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus, boca de Deus, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, essa pandemia. É tempo de você se levantar dentro da sua família, dos seus familiares e amigos, e dizer: opa, tem jeito sim, tem solução, vai passar em nome de Jesus. E quando tudo isso passar, você semeou algo no coração dessas pessoas, e certamente elas estarão na igreja louvando a Deus junto com você, porque acreditou junto com você, e a palavra do Senhor não voltará vazia. Então nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem um chamado para todos nós, para viver, para guardar, que a gente possa cada dia ter essa consciência. Aqueles que não têm andado com o Senhor e não têm guardado a sua palavra, aqui está uma alerta. É com você que o Senhor deseja falar nessa noite. Aqueles que estão afastados do Evangelho, nós estamos vivendo um tempo, é um tempo de conserto, é um tempo de acerto, é um tempo para reconciliação. Quem você é? Quem somos nós? Então, se você verdadeiramente desejar um conselho com o Senhor, entregue a sua vida para Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nós precisamos de um posicionamento, porque Deus espera uma resposta de nós, né? Então que nessa noite a gente possa sim nos colocar diante de Deus, falando: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, eu quero te agradar, Senhor. Eu queria abrir um texto com você, está lá no livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 6. Porque nós somos chamados, esse texto deixa muito claro. Romanos, capítulo 1, versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser de Jesus. Você não foi chamado para viver essa forma equivocada que esse mundo oferece. Não, você foi chamado para ser de Jesus. Eu gostaria que você frisasse muito bem isso aí no seu coração. Você foi chamado para ser de Jesus. Amém? Então, quando conhecemos a palavra de Deus, as máscaras caem por terra. As máscaras das mentiras das quais muitas vezes nós acreditávamos e nós vivíamos. As máscaras, até mesmo religiosas, do faz de conta, né? Nós somos confrontados com o Evangelho, nós somos conduzidos ao arrependimento. E Salomão ora muito bem esse povo, para que esse povo aprenda a andar nos meus caminhos, nos caminhos do Senhor, para que esse povo aprenda a guardar. Arrependimento, para ser um arrependimento sincero, ele gera dor, ele gera vergonha. Se isso não acontecer, não é arrependimento sincero, não, porque jamais enganaremos a Deus. Mas que nessa noite, voltado para o Senhor, que a gente possa entender que é um propósito, é um chamado de Deus para as nossas vidas. E aqui no último texto para nós compartilharmos essa palavra, está no livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Josué, capítulo 23, o versículo 14, que nos diz: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Isso é a palavra de Deus.
Isso é a promessa de Deus para a sua vida, que nenhuma das suas promessas falhará, mas você precisa se levantar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, se posicionar diante das situações difíceis e falar: Deus, eis aqui a minha vida, Deus conta comigo, Deus, eu estou nesse barco, Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é aquele que manda, é aquele que ordena, e eu estou teu servo, e eu agora vou cumprir aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor tem pedido para mim, Senhor. Ele deixa muito claro, ele fala assim, que nenhuma das suas promessas falhar, e não vai falhar. Deus é fiel. Esse tempo de dor vai passar, mas esse tempo também é um tempo de aperfeiçoamento de vida com Deus, caráter com Deus, para que a gente possa verdadeiramente caminhar, guardar e viver os princípios do Senhor nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, que nessa noite você possa se tomar posse de tudo isso, né? Todos nós, eu vejo assim, antes da nossa conversão, nós temos um encontro, encontro com o mundo, dos quais cria danos, dos quais traz sequelas, né? As pessoas buscam as coisas que esse mundo oferece, né? E tudo isso inicia um processo de destruição, porque a verdadeira felicidade não estão nesses lugares, não estão nessas coisas que o mundo oferece. As pessoas acham que o ter está acima de ser um homem transformado, de ser uma família restaurada, de ter um caráter forjado por Deus, um homem que não tem do que se envergonhar. Então cuidado, às vezes, com o demônio da grandeza, porque eu tenho isso, porque eu sou aquilo. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado, mas que nessa noite você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração e dizendo muito claro para você: cuidado por onde você anda, cuidado com o que você tem feito, porque é a promessa de Deus para a sua vida, e nenhuma falhou e não vai falhar, porque só o Senhor é Deus e tem poder para cumprir cada uma das suas palavras. Deus não é homem para que minta. Então todas essas coisas, as demais coisas fora da palavra, elas são superficiais, e tudo aquilo que é superficial, ela passa rápido. As pessoas podem ter, a Bíblia diz que eu posso ter, mas eu não posso perder a minha salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ela deixa claro que eu posso ganhar as coisas, eu posso ganhar o mundo, mas sem perder a minha salvação, que é o mais precioso eu tenho. Portanto, tem promessa de Deus para a sua vida. Você que está nos assistindo, tem promessa de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios. Levanta a tua cabeça, caminha com o Senhor, deixa Deus ser Deus na tua vida. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te levante nesse novo tempo como um homem temente a Deus, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Eu queria orar com você nesse instante, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Deus, a cada dia, Senhor, te pedir que teu Santo Espírito coloque no nosso coração, Pai, uma fé inabalável, Senhor. Uma fé, Deus, da qual, Senhor, o mundo possa reconhecer que nós caminhamos com Deus, nós vivemos uma vida com Deus. Nós não temos vida superficial, nós temos uma caminhada de vida sincera, pela fé, de fé em fé. O justo viverá da sua fé. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar no coração do homem, da sua esposa, dos seus filhos, da família, de cada jovem, adolescente, um desejo de guardar a tua palavra e viver uma vida com Deus, para que tenha um coração
perfeito aos teus olhos, um coração abençoado, um coração reto, porque o Senhor é justo, Ele ama a sua palavra e os justos lhe contemplarão a face. Pai, eu te agradeço. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Continua ministrando as nossas vidas, Pai. Continua falando conosco, Deus. Que a tua imensa graça, que o teu Santo Espírito se faça presente, Deus, nos lares desse momento, Pai. Às vezes, Pai, dias, ó Deus, o teu povo tem passado dias de tribulação, Senhor. Mas eu quero dizer que tem uma luz no fundo do túnel, e essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus. Continua ministrando a tua igreja, Pai. Continua ministrando os teus filhos. Por isso nós entregamos tudo ao Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Descansa no Senhor. Só lembrando aqui para a gente finalizar, portanto, que domingo, horário da manhã, às 9h30, às 9h30 da manhã, portanto, estaremos trazendo uma palavra no momento da nossa escola dominical, e o nosso culto também às 19 horas, tá certo? Vamos orar encerrando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.